Olá pessoal, seguindo em frente para o segundo bloco de questões de concurso sobre o princípio da culpabilidade penal. Então vamos trabalhar outra questão, defensor público. Considerando a adoção do princípio da culpabilidade pelo Código Penal, é correto afirmar que a culpabilidade não interfere na medida da pena? Está errado, lembra lá, ó, fato típico, antijurídico e culpável. Então eu tenho aqui a culpabilidade como configuradora da existência do crime e também como medida da pena à luz do artigo, qual artigo? 59 do Código Penal. Culpabilidade se refere ao autor? Culpabilidade se refere ao fato? Aí é muito tranquilo de responder essa questão se você conhece esse quadro aqui, ó, a teoria tripartite, essa tabela. Para ter crime não tem que ter fato típico, jurídico e culpável? Então a culpabilidade, no que tange à dosimetria da pena, vai se referir até ao autor da prática. Mas eu estou falando do crime, então eu tenho um fato. Então a culpabilidade se refere ao fato. Fato e culpabilidade. É o fato típico, antijurídico e culpável. Fato, culpabilidade. Então se você conhece a tabela, essa estrutura, que é básica do direito penal, fato típico, antijurídico e culpável, teoria tripartite. Existem outras teorias, tá, pessoal? Tem até a teoria quadripartite. Mas o que prevalece é a teoria tripartite. Então você tem que conhecer essa moldura. Então isso aqui, ó, nós vamos falar sobre a teoria do direito penal do autor ou teoria do direito penal do fato. Nós vamos estudar isso aqui, mas não é agora e não tem nada a ver com isso que estamos vendo. Vamos estudar isso mais à frente, quando eu falar um pouco sobre a teoria dos bens jurídicos. Fica tranquilo, vou mostrar o nosso organograma para vocês de novo aí mais para frente para ficar fixando. Mas a culpabilidade se refere ao autor? Sim, mas você não pode falar um sim, principalmente uma prova oral, sem explicar melhor isso. Para você falar que sim, sem falar sim, mas. Aí você tem que conhecer a teoria do direito penal do autor, teoria do direito penal do fato, tem que conhecer essa moldura da teoria tripartite do crime. Aí você vai falar sim, mas, porém, a ideia central é que a culpabilidade se refere ao fato por causa que eu tenho o crime quando há fato típico, jurídico e fato que culpável. Mas existe a teoria penal do autor. Aí você tem que trabalhar artigo 59 no Código Penal. Tem algo mais dialogado, algo que você tem que dissertar mais, e você só vai conseguir fazer isso mais à frente, quando você tiver mais à frente aí no curso, tá ok, pessoal? Então, por enquanto, mata essa questão assim, ó. Culpabilidade se refere ao fato porque eu conheço essa moldura. Fato, culpabilidade se refere ao fato, culpabilidade de fato. Tranquilo? E para você bater essa bola aqui, ó, contestando a B, você tem que conhecer essas teorias do direito penal do fato e do direito penal do autor, que eu vou falar mais à frente. Mas a correta aqui é a C, tá? D. A análise da culpabilidade compete ao juiz no processo de conhecimento e ao juiz no processo de execução. Não, por quê? Culpabilidade não é para configurar crime, aqui, ó, fato típico, antijurídico culpável. Não é também para a dosimetria da pena. Na execução, tudo isso já foi feito. Então isso aqui está errado. A análise da culpabilidade não é essencial para a individualização da pena. Está errado. O artigo 59 tem, por fim, fixação da pena, ou seja, individualizar a pena. E um dos critérios é a culpabilidade. Outra questão, defensor público. O chamado versar em ré ilicita implica que essa questão eu coloquei, pessoal, para mostrar que basta uma expressão que você não conheça para você nem saber o que fazer na escolha das alternativas. Isso aqui você tem que conhecer. Se você conhece, você vai acertar. Se não conhece, vai chutar. Versar em ré ilicita é sinônimo de responsabilidade penal objetiva. Então é só agora procurar a alternativa e aí você acerta. A. Aquele que realizar um ato ilícito penal responde por todas as consequências derivadas deste fato, ainda que em sua inicial atuação não houvesse nenhum nexo subjetivo. Essa é a correta, mas porque você conhece a responsabilidade penal objetiva, sabe a diferença para a responsabilidade penal subjetiva. B. O fato deve pertencer ao sujeito? Não, porque na responsabilidade penal objetiva, eu vou fugir à lógica da minha teoria tripartite. Aqui eu tenho o fato, ó, típico, antijurídico e culpável.
Na responsabilidade penal subjetiva, eu pego aqui no fato típico a conduta, que é um elemento do fato típico. Na conduta, que eu analiso dolo e culpa. Então, o que está dizendo aqui nessa B? O fato deve pertencer ao sujeito. Não, porque versar em ré ilicita é responsabilidade penal objetiva. Então, esse fato típico, culposo ou doloso não importa para versar em ré ilicita. Então, o fato não precisa pertencer ao sujeito, o que compreende o acontecimento principal e todas as consequências que derivem posteriormente. Então, não precisa haver esse link. C. A pena não pode transcender a pessoa do delinquente. Aqui ele está confundindo com o princípio da responsabilidade pessoal, penal pessoal. A única coisa que passa para sucessores é a obrigação de reparar o dano no limite ali da herança passada. D. A determinação da pena e das medidas de segurança deve se guiar por critérios de proporcionalidade ao delito cometido. Aqui não faz sentido, é o princípio da proporcionalidade que opera aqui e também da individualização da pena. Deve-se aplicar a sanção penal a produtores de artigos de consumo perigosos que afetam a vida e a saúde das pessoas. Não, porque somente você vai ter aplicação prática no nosso direito penal no Brasil da adversária ilicita na rixa qualificada e na actio libera em causa na embriaguez. Aqui não, só porque a pessoa é sócia da empresa, só porque produz o artigo perigoso, não vai responder, a não ser que existe um crime tipicamente previsto, formalmente previsto, e haja todo uma presença dos elementos da teoria tripartite, o fato típico, antijurídico culpável, não apenas porque existe um produtor de artigo de consumo perigoso. Se existe um produto que não pode ser produzido porque é crime, vai ter uma lei, vai ter um artigo, vai ter uma pena, e você vai trabalhar com a análise de dolo e culpa daquela pessoa também que produziu aquilo. Tá ok, pessoal? Como, por exemplo, existe lá no crime de petrechos para moeda falsa. Então, você fabricar um petrecho, uma máquina para falsificação de moeda, é um crime. Aí está dizendo ali que é crime. Existe um fato típico, um tipo penal. Mas você vai trabalhar com a responsabilidade penal subjetiva, que é a regra, é o que impera no direito penal pátrio, e tem esses dois defeitos aí que nós trabalhamos, da rixa qualificada e da actio libera em causa na embriaguez. Outra questão. Analista de controle jurídico. Tratando-se de culpabilidade, o sistema penal brasileiro adota a regra da responsabilidade subjetiva, que implica aferição de causa excludente de ilicitude, responsabilização penal necessariamente vinculada à presença de dolo e culpa. Eu coloquei essa aqui facinha só para ficar fixo, só para fixar o entendimento. Outra questão, juiz do trabalho. Essa aqui é uma questão que tinha vários itens e no final eu pedia para você marcar lá qual que estão corretos e qual estão erradas. Só que só o item 1 que interessa para a gente nesse momento. Nos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. A mera participação no quadro societário como sócio-gerente pode, em razão da figura jurídica da responsabilidade penal objetiva, significar automática responsabilização criminal, porquanto é presumível tal situação daquele que contratualmente assumiu a condição de gerência do negócio. O que a questão está dizendo? Que eu tenho a PJ e aí aconteceu esses dois crimes aqui, a apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Os sócios, gerentes, administradores, apenas por esse fato vão responder penalmente. Não pode acontecer isso, porque você está violando o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Não existe responsabilidade penal objetiva nesse caso. Você já sabe os casos que existem. Então, pessoa jurídica também não responde, porque só vai responder nos crimes ambientais. Então, você tem que trabalhar a responsabilidade penal subjetiva das pessoas físicas que foram responsáveis por esse crime. O MP ele vai fazer isso à luz do artigo 41 do Código de Processo Penal. Esse artigo 41 é a chave. Aqui você tem os requisitos para uma petição inicial penal não ser inepta. Então, o órgão acusador tem que individualizar a conduta de cada pessoa física aqui. Aí vai estar buscando se trabalhar com a responsabilidade penal subjetiva, demonstrando dolo e culpa daquelas pessoas, no caso concreto.
Outra questão, oficial de justiça. Com relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. De acordo com o princípio ne bis in idem, que é revisão, tá, pessoal? O agente não pode ser responsabilizado por 2 ou mais crimes caso tenha praticado apenas uma única conduta. Claro que pode. O princípio ne bis in idem veda o quê? Que uma pessoa seja punida 2 vezes pelo mesmo fato, mesmo crime. Então tem um fato típico antijurídico e culpável aqui. Aí a pessoa vai receber uma pena aqui, vai ser julgada de novo, receber outra pena aqui, vai ser julgada de novo, outra pena aqui. Isso é que não pode. Agora, eu tenho 2 ou mais crimes, 2 ou mais fatos. Não importa se a conduta é única. Conduta única e 2 ou mais crimes, eu tenho aqui uma coisa que vocês vão aprender mais na frente, que é o concurso formal. Concurso formal. A pessoa está com uma pedra porque quer machucar um desafeto seu. Quando ela taca a pedra bate no carro, bate na cabeça da pessoa. Então eu tenho 2 crimes e uma conduta só. Tem lesão corporal, tem crime de dano. Então a pessoa vai responder sim. O que não pode, segundo o princípio do ne bis in idem, é a punição acontecer mais de uma vez em razão de um mesmo fato. B. A responsabilidade penal subjetiva, decorrente do princípio da culpabilidade, tem como consequência jurídica a proporcionalidade entre a sanção penal e o desvalor da ação representada pelo dolo ou a culpa integrante da culpabilidade. Essa B aqui também misturou tudo para te confundir. Fica atento. Sempre que você ler essa expressão, responsabilidade penal subjetiva, você tem que lembrar de quê? Dolo e culpa. E não de dosimetria da pena. Dosimetria da pena, você vai trabalhar com o princípio da culpabilidade também, mas segundo esse literal princípio da culpabilidade. Lembra daquele acerto terminológico que eu conversei com vocês? O processo penal chama de presunção de inocência, o direito penal chama de culpabilidade. Quando ele quer utilizar esse elemento para configurar o crime lá na terceira coluna da teoria tripartite e também para dosar a pena, que haverá também uma nova expressão que será reprovabilidade, para não confundir com a culpabilidade, que é a configuração do crime. Mas também a doutrina do direito penal vai utilizar o princípio da culpabilidade, que você extrai do inciso 57 lá do artigo 5º do Código Penal. Vai utilizar esse termo culpabilidade transformando nessa nova expressão, responsabilidade penal subjetiva, para não confundir com a análise que é feita na terceira coluna da teoria tripartite. Eu tenho fato típico, antijurídico e culpável. Então eu estou aqui na terceira e na primeira. Aqui na primeira, a teoria do direito penal, a doutrina, vai chamar o quê? Esse princípio da culpabilidade que extrai do inciso 57, de responsabilidade penal subjetiva. O que vai me interessar aqui é dolo e culpa. E lá na terceira, culpabilidade, reprovabilidade. Tá ok? Então, aqui na B, ele falou responsabilidade penal subjetiva. E depois trabalhou proporcionalidade entre sanção e desvalor da ação. Não, a dosimetria da pena não é feita com base no princípio da responsabilidade penal subjetiva, mas sim com base no princípio da culpabilidade mesmo. C. Do princípio da legalidade decorre uma série de garantias formais e materiais a que se vincula o legislador e o intérprete da norma penal. Essa é a correta. Você poderia responder essa questão por eliminação também. D. Aplicando-se o princípio da adequação social da conduta, afasta-se a tipicidade formal do fato. Não, tipicidade material que é afastada. Você tem o fato típico, antijurídico e culpável. O que você tem aqui na tipicidade? Ação, omissão, nexo de causalidade, o dano, tem que ter o dano, ação, omissão, nexo de causalidade entre essa ação, omissão e o dano. E você tem que ter também um tipo penal, uma lei existente, então você vai chamar de tipicidade formal, e tem que haver o quê? Uma ação ou omissão que cause um dano relevante. Você tem que operar aqui com o princípio da bagatela própria, da lesividade, da ofensividade. Então você também vai trabalhar com a tipicidade material. Então adequação social e bagatela própria afastam o quê? A tipicidade material, não revoga a lei.
não afasta a tipicidade formal, entendeu, pessoal? Então vamos lá para a última alternativa, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado torna a conduta formalmente atípica conforme o princípio da insignificância. Mesma explicação da D, você trabalha para E. O que vai afastar aqui é tipicidade material, tá ok? Agora, para fechar o estudo de princípio da culpabilidade, eu vou trabalhar com vocês essas expressões latinas aqui. Você sempre aprendeu o quê? Nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Ou seja, não há crime sem lei, não há pena sem lei. Então você dá uma lida no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Isso aqui está lá. Mas ninguém ouve muito falar, ou talvez não tenha ouvido falar, nessas outras expressões. Nullum crime sine culpa. Nula pena sine culpa. O que você deve agora raciocinar? Nós não trabalhamos a teoria tripartite. Para ter crime, eu tenho que ter fato típico, antijurídico e culpável. Então, essas duas expressões aqui, ó, bem conhecidas, fala da legalidade. Então, não há crime sem lei, não há pena sem lei. Mas você já aprendeu que também não vai ter crime sem culpa. Então, a culpa também é um elemento constitutivo do próprio crime. Então, não vai ter crime sem culpa. Então, por isso que existe essa expressão. Não há crime sem culpa. Mas tem doutrina minoritária que entende que a culpa é mero pressuposto da pena. Aqui nós vamos ter os defensores da teoria bipartite. Para ter crime, então, eu teria que verificar se o fato é típico e antijurídico. Pronto, aqui eu vou ter crime. A culpabilidade é mero pressuposto da pena. Então, ó, nula pena sine culpa. E você vai ler no Código Penal vários artigos falando fique isento de pena, mas nesses casos que você lê no Código Penal fique isento de pena, você vai trabalhar com a ideia de que não tem crime, porque para ter crime eu tenho que ter fato típico, antijurídico e culpável. Se tivesse, então, crime só com fato típico antijurídico, os menores cometeriam crime. E eu mostrei para vocês que menor, adolescente, comete ato infracional. Então, na culpabilidade, você tem aqui um elemento que é a imputabilidade. Menor de 18 anos é inimputável. Então, menor não comete crime. Por isso que a culpabilidade também é um elemento caracterizador do crime. Mas para os defensores da teoria bipartite, a culpa é apenas um pressuposto da pena. Então vamos trabalhar com essa expressão, nulla pena sine culpa, não há pena sem culpa. Essa expressão não afeta quem defende a teoria tripartite, que é a teoria até o momento predominante. Porque quando você lê aqui, você que entende que a teoria tripartite é a que predomina. Quando você lê não há pena sem culpa, você está deduzindo que não há pena sem culpa porque não pode haver pena sem crime e a culpa é um elemento caracterizador do próprio crime. E não que a culpa é só pressuposto da pena. Tudo bem? Mas entenda essas expressões e a partir do momento que você lê tais expressões latinas em alguma questão de prova, você vai saber do que se trata. Pois bem, pessoal, aqui está o quadro, então. Vocês irão ver muito isso, esse quadro aqui, esse mapa mental durante o curso, que é a teoria tripartite. Para eu ter crime, tem que ter fato típico, antijurídico e culpável. Eu estou passando em linhas gerais sobre cada elemento, mas vamos ver cada um desses aqui, ó, de maneira bastante específica ao longo do curso. Vamos falar sobre a teoria da conduta, crimes que têm resultado, nexo causal, tipicidade, formal, material. Aqui na tipicidade material já conversamos bastante, falamos da significância, falamos da adequação social, tá ok? E vamos avançando no curso e temos que ter esse mapa mental na cabeça. Então vamos ficar por aqui e encerramos o princípio da culpabilidade. Vamos para a próxima aula. Até lá, um abraço.